Muito bem, Marujos, no Diário de Bordo de hoje recebemos Tiago Santos, diretor estratégico, Estratégia corporativa. estratégia corporativa da Unimar, agente marítimo muito importante que atua em vários estados que eu nem fazia ideia, né? Achei que era só em Santos, que nada, né? E foi um papo muito legal porque ele contou a carreira dele. Começou com a provocação do pai, né, um desafio do pai, e hoje ele já tem mais de 20 anos aí na empresa, né, em cargos de liderança, e também contou o que a empresa faz de soluções reais e premiadas com relação a ESG. Então isso aqui é bem legal, porque não é greenwashing, né, Thiago? Não é marketing verde, é real. Então assista até o final porque vale a pena. Muito bem, bem-vindo a bordo, querido Marujo, nosso querido podcast, o Tecnologia Portuária, nosso querido canal. Tem um podcast para chamar de seu, se chama Portcast. Você já está nos seguindo? Então quero falar com você. Você que já está nos seguindo ou você que está chegando agora pela primeira vez, seja muito bem-vindo a bordo. Temos aí Portcast Oficial e temos o Tecnologia Portuária. Então aproveita para se inscrever e ativar o sininho para você ficar sabendo dos próximos episódios, beleza? Muito obrigada aí pela sua audiência, por cada comentário, por cada dica pra gente melhorar. Estou anotando todas as dicas, estou implantando. Já perceberam as melhorias? Até a aula de fonoaudiologia eu tô marcando para fazer, viu? É verdade, já você viu essa dica. Bom, quero te agradecer. Também quero agradecer quem ajuda a manter tudo isso aqui, que são nossos queridos patrocinadores, nossa querida T2S, software para o setor portuário, aqui representada pelo meu amigo Marlon. Muito obrigada, Marlon. Prazer estar aqui. Mais de 85% dos contêineres movimentados passam por algum sistema que eles ajudaram a desenvolver ou desenvolveram do zero ou customização. Exatamente. Né, muito bem. Agradeço também, galera do Data Recintos, que é um software específico para os terminais mandarem as informações para a Receita Federal, para não correrem o risco de ter seu terminal desalfandegado, porque é um imenso BO, depois para recuperar isso, né? Ou sofrer só dor de sanção, cabeça, né? Pode sofrer alguma sanção. Ou sofrer alguma sanção da Receita Federal. Ninguém quer o leão da Receita no cangote. Então, Data Recintos é a solução. E a nossa querida Logcomex, que é a nossa patrocinadora oficial também aqui do canal, e é inteligência de dados para comércio exterior, Big Data, análise de dados, vários produtos, inclusive cursos agora no Logcomex Academy, você tem acesso com a galera da Logcomex, beleza? Tecnologia na veia. E hoje quero agradecer a presença do querido Tiago. Obrigada, bem-vindo a bordo. Eu que agradeço, pessoal. Muito feliz em estar aqui, muito satisfeito pelo convite. Obrigado, Ellen. Muito obrigada. Diretor na Unimar, acertei? Pois é, o diretor de estratégia corporativa da Unimar. E explica pra galera, vamos começar pedindo para você contar um pouquinho da sua trajetória, antes de chegar na posição que você está hoje, né? Tem mais de 20 anos de carreira aí, pelo que a gente estava stalkeando. E começou tudo isso? A gente estava aqui numa conversa de bastidores, parece que teve uma discussão em família, uma briga, uma coisa assim. Como é que rolou teu início de carreira? Eu dei um spoiler, né? Teve spoilers. Mas antes mesmo da Unimar. Antes, mas não vou fazer disso um caso de família. Cristina não foi Rocha. nada nesse ponto, ratinho, nada disso, tá bom? Fazer um DNA. Mas de fato foi assim muito curioso. Porque, é claro, a minha família era do Guarujá, apesar de eu ter nascido em Santos. Então, você morando no Guarujá, você faz o trânsito Santos-Guarujá, você vai ter que fazer em algum momento. E eu me lembro que os navios, e muitas vezes passando ali de balsa, aquele negócio enorme, gigante, como é que funciona essa dinâmica por trás disso. Mas aquilo era tão inalcançável que nunca foi algo que eu peguei para ir a fundo. Acho que a gente partilha mais ou menos aí da mesma geração, ou talvez a minha barba e meu cabelo tá me entregando um pouco mais, mas não era tão difundida a carreira de logística, acho que não colocava dessa maneira, né, as coisas à época. Mas a minha base é tecnologia, né? Eu sou formado em tecnologia, minha primeira graduação, e quando eu falo a minha base mesmo raiz, né? Daquela época você tinha ainda na época colegial, né? O ensino médio técnico já, né? O profissionalizante que você tinha. E eu falo que o meu profissionalizante por si só, ele já foi uma faculdade, né? Então, como eu morava no Guarujá, eu fiz uma escola do Guarujá que eu sou grato até hoje. 1º de maio? Qual que Não, no Adélia, no Colégio Adélia. Adélia. Eles tinham até um abraço pro Dedé, pro seu Luiz Rogério, tô com essa turma até hoje, né? Carinho enorme por eles. Legal. Mas eles tinham um concurso de bolsa, né? Que era muito tradicional na época, e eu fui para um vestibulinho para correr uma dessas bolsas, e eles faziam um suspense, porque a bolsa era para o primeiro, segundo e terceiro colocado. Eles seguravam a gente até o final, e aí chegava lá depois e negociamos aqui, vamos
fazer um esquema aqui, vamos ter bolsa para todo mundo. Ó. E nessa daí eu peguei a carona, né? Foi onde começou toda a minha trajetória, eu já coloco por aí. Então a minha decisão, ela aconteceu de certa forma prematura, né? Do que era a 8ª série, já pro colegial, pro ginásio, ensino médio, eu já tomava uma decisão de que lado da vida que eu vou seguir. E aí E era era o curso técnico em quê? processamento de dados. Ah, Então estava começando aquele boom da carreira do programador, do Uhum. analista de sistemas. Era um negócio também que ninguém sabia dizer exatamente o que fazia, né? Para você ter ideia, o bug do milênio naquela Aham. época era aquela Sim. questão do A 2K, preocupação. né? O Y2K, o que vai acontecer. E se eu não tiver enganado, eu me formei foi em 2000 ou em 99, enfim. Eu sei que eu peguei um pouquinho disso ainda no colegial técnico. Mas enfim, fiz processamento de dados, foi uma instituição assim excelente que me projetou para tudo que vai acontecer depois na minha vida. Eu, por ser um ensino profissionalizante, eu já consegui um estágio, né, logo acho que no 2º ano, numa empresa muito boa também do Guarujá, que era um celeiro de talentos. Todo mundo que saiu daquela empresa foi projetado de alguma maneira aí para o mercado. E eu iniciei ali na parte de suporte e infraestrutura, redes, montagem de computadores, aquela coisa toda da época. Só que eu sempre quis ir para análise, eu sempre quis ir para a parte de sistemas que eu gostava muito. Eu tive professores muito bons que me venderam isso muito bem. Me apaixonei, na época você fazia muito fluxograma, problemas lógicos e tudo mais. Eu quero trabalhar com isso, com desenvolvimento. Só que a porta de entrada era a infraestrutura, não vou deixar passar a oportunidade. E depois de... Não era uma promessa, mas era algo meio que combinado. 3 meses depois, eu faria esse salto para a área de desenvolvimento, né? Eu me lembro que na época, o estágio você tinha... talvez hoje ainda exista, o estágio não remunerado. E quando eu fiz a entrevista, que aí o rapaz me trouxe que a empresa não estava numa situação muito boa financeiramente, eu falei, olha, eu preciso trabalhar, eu preciso aprender, eu venho nem que seja de graça, né? E aí foi que ele falou, você está interessado, vamos dar uma oportunidade. Uau. Fiquei ali 6 meses, que viraram 8 meses, e eu naquela expectativa de agora vou pro sistema, e não ia pro sistema. E meio que teve uma debandada da empresa. Se juntou ali 6 profissionais ali mais ou menos da empresa, todo mundo já estava no momento ali que estava querendo outras coisas, né? Eu do auge da minha maturidade dos meus 15 para 16 anos, né? Então fui com a turma. Não me arrependo em nada, porque assim, é o que eu brinco, né? Isso a gente está falando 20 anos atrás, mais até. Talvez é o que se fosse hoje seria considerado uma startup, né? Então nos juntamos ali, 4, se não me falha a memória, nós nos juntamos ali. Alguns deles eu tenho contato até hoje, grandes amigos. E a gente, vamos trabalhar então. Todo mundo aqui quer fazer o quê? Quer desenvolver? Quer com sistemas? Vamos então começar a trabalhar sistema, né? E as software houses naquela época, você tinha as grandes de São Paulo, tudo muito caro e tudo mais. A gente, poxa, vamos fazer alguma coisa mais nichada para cá, para o pequeno comércio, para a gente começar a fazer a nossa vida. Muito bom, muito legal. 1 ano e meio nessa brincadeira, ganhava um dinheiro legal, né? Ainda mais para um adolescente. E as coisas começaram a acontecer, só que assim, eram 4 garotos inexperientes, sem tutela nenhuma, e com os conflitos de adolescente convivendo junto. Então a coisa foi se desgastando, a gente não teve a maturidade, não teve ali a cabeça da época. E para administrar também é difícil, né? Porque completamente. ninguém era formado em administração. Nada. Era difícil que a gente tinha habilitação, né? Eu me lembro que a gente, quando tinha que visitar um cliente, né? Porque hoje, né? Hoje não, acho que isso já foi muito superado, mas até pouco tempo atrás era tech, você apresentar como um cara novo, trazendo uma solução inovadora. Assim, naquela época era vergonha, né? Então eu me lembro que eu tinha uma preocupação de aparecer mais velho do que eu era. E quando a gente ia fazer uma visita um pouco mais um cliente maior, alguma coisa assim, pegava a carona da mãe. A mãe pedia para parar antes, para não perceberem, para você ir lá e vender o seu peixe. E aí enfim, a gente rompeu. Naquela época nós tomamos a decisão de, então vamos fazer o seguinte, vamos ver os clientes, como que eles querem fazer, eles vão escolher se querem continuar, se não querem, se querem pessoalmente com alguém, né, tratar isso de maneira alheia à empresa. E 2 ou 3 dos principais clientes seguiram comigo. Então isso me dava uma remuneração legal, eu fazia o meu ritmo, o meu horário, e aí é que começa aí o caminho que me leva para a Unimar. Meu pai muito conservador, muito tradicional, autônomo, o famoso Zé Grande, o taxista. E, você não tem uma carteira assinada, você não é ninguém, você não está pagando um FGTS, se você quebra um pé, o que você vai fazer na sua vida? Preocupações de pai, né? De pai, né? Verdade. E meu pai não entendia como é que esse cara acorda segunda-feira, 11 horas da manhã e tá pagando conta. Acho que chegava no ponto, será que isso é lícito?
E de tanto que ele pegou no meu pé ali com essa história, chegou uma época que a gente rompeu de vez, que eu peguei e falei, não, quer saber do negócio? Só pra calar sua boca, o primeiro lugar que eu mandar um currículo e me chamar, eu vou. Só pra você ver. Tá, então conta pra gente como é que foi depois dessa briga com o pai. Como é que foi o teu... Então, e aí, Emprego. né, movido pelo orgulho, né, um adolescente, o que não falta é orgulho, né? Falta razão e sobra orgulho. Então, eu falei, bom, então vou fazer o seguinte, a primeira oportunidade que eu tiver de um emprego formal numa empresa estabelecida, eu vou só para calar sua boca e você mostrar que eu trabalho numa empresa que eu quiser. E aí, né, até brincando com o pessoal, né, a gente fazia um negócio lá num passado distante que era olhar jornal, né, então acreditem, existia isso, tá? Os Incas e os Maias, né? Os Incas e os Maias, talvez hoje no pet shop você vê ali como banheiro, né, de um pet, aquilo ali a gente Já levava para casa. Foi uma forma de comunicação. Exato. Era como a gente Divulgação. consumia conteúdo. E dentro disso existia um negócio chamado caderno de empregos, né? E você... Desclassificado. Vamos dizer que era o LinkedIn, né? verdade. Exatamente. O LinkedIn de papel. Bem por aí, o LinkedIn analógico. E aí a gente pegava aquilo ali, olhei uma vaga para o estágio de tecnologia numa empresa portuária. Bom, Porto, Santos, vai estar aqui do lado, tecnologia, acho que eu consegui ver alguma coisa. Não fazia ideia do tamanho da empresa, do porte da empresa, o que eu iria fazer. Mas muito movido pelo meu compromisso comigo mesmo de que vou calar a boca do meu pai, topei, sem saber o que era. Fui concorrer para a vaga, apliquei, na época era uma terceirizada que fazia esse processo seletivo. E aí foi que eu pensei, poxa, eu vou concorrer a uma vaga de estágio, né? O que vai me gabaritar para eu ser visto numa vaga de estágio? Falar da minha experiência aqui, que eu faço a gestão de uma empresa, faço comercial, Sim. faço financeiro, faço Não ia rolar. análise. Vão falar, pô, é um charlatão, não é um estagiário que a gente está trazendo. Esse cara tá muito bom para cá. Eu, poxa, o que pode funcionar bem? Uma referência acadêmica, né? Eu, apesar de não ser um aluno exemplar, né? Como eu falei para vocês, na primeira faculdade eu tinha um relacionamento muito bom com o diretor, o professor Walter, lá da faculdade do Guarujá, do Adélia, e na FATEC com o Gerson. Legal. Gerson Prando. Gerson Prando. Querido, Inclusive, uma temos referência. episódio com o Gerson Prando aqui do podcast. Ótimo. Depois confiram lá. Que honra, tá na mesma cadeira que eles. Então, coloquei os dois como referências, não comuniquei nada para eles, deixei meio no susto o Sim. negócio, até porque eu tinha dúvida se mesmo iam ligar, se eu ia ser selecionado. Mas você tinha uma confiança, porque em meio a tantos alunos, se alguém perguntasse do Thiago, ele ia saber quem é. Foi o que eu Ele ia pensei. falar bem de você. Foi o que eu pensei. E os dois, eles tinham muito essa questão do prazer em ver você desenvolver no Claro. estágio. E eu tinha certeza que, assim, os dois iam fazer questão, né, de me projetar, enfim, me dar o destaque, que foi o que aconteceu. Eu soube muito depois que eles fizeram contato com o Gerson, e o Gerson falou, olha, eu conheço o Thiago, tal, um rapaz muito bom, muito dedicado, tal, não sei o quê. Nessa época eu já estava um pouco ligado, né, na faculdade, já não estava mais no esculacho. E aí deu certo, então me chamaram e eu me lembro que foi muito engraçada a entrevista, porque, poxa, eu estava entrevistando um estagiário e eu fui como ia para atender um cliente, um novo projeto, um novo contrato, né? Então eu sentei lá e tinha resposta para tudo. Sim. E foi que ela perguntou da questão da remuneração, né? E aí E você também... Ainda precisa perguntar quantos anos você tinha, mais ou menos? Né? isso aí eu já tinha uns 17 para 18. Olha, não era nem maior de idade ainda, já falava. Era, eu tava tirando a habilitação, se eu não tiver enganado. Mas eu me lembro que, assim, eu tinha uma remuneração interessante, eu tinha 3 dos principais clientes que ficaram Sim, comigo com e certeza. era aquela coisa que caía líquido, né? Não tinha preocupação nenhuma com relação a uma reserva financeira, né? Sim. Um caixa de emergência. Então, o dinheiro que caía também ia embora. Mas e uma grana legal, por isso até que eu falei que seria o que hoje seria uma startup, né? Legal. Então... falaram, olha, tá, Thiago, e hoje você tem alguma renda desses trabalhos que você faz? Eu, sim, eu tenho uma renda. Ela, de quanto que é essa renda? Eu, X. Ah, Thiago, só tem um problema. Aqui é uma bolsa estágio, né? Sendo uma bolsa estágio, a remuneração é 1,15 de X. Tudo bem pra você? E uma coxinha. E não vale coxinha. E ganhava, tinha sim o VR já, porque isso foi muito bom, já vi os benefícios. Eu peguei naquela sede que eu tava de que não, preciso, se ela me falasse que era 1,30 também seria dado no mesmo, né? Então eu peguei e falei, não, mas tá tudo ótimo. Ela, mas você vai trocar isso? Sim. E aí virou aquela preocupação, mas, pô, você vai trocar isso? Eu falei pra ela, olha, você vai ter o melhor estagiário que você poderia ter por um simples motivo. Eu tô aqui porque eu quero mostrar pro meu pai do que eu sou capaz. Ela, você me convenceu. Fizeram um contato. Porque geralmente hoje em dia o RH, se tem alguém com remuneração maior, eles já nem exatamente. aceitam. É um ponto sensível, É um né? ponto bem sensível, porque eles pensam, no geral, né, que vai trocar
Ah, então se o outro oferecer Exato. R$10 a mais, Sim. ele vai me trocar, né? Motivacional, né? É. Querendo ou não, tá no bolso. Mas Sim. volta para também a discussão da atualidade, né? Que às vezes é salário não financeiro, né? Às vezes Isso. também a realização. É. A gente vai lá para a pirâmide de Maslow, né? É. Não é o momento ainda. Mas, enfim, entro na Unimar. E é aí que eu vou descobrir, conhecer o que é a Unimar. São Francisco, um escadão na época ali, um baita escritório. E eu, quando cheguei lá, já aquela dinâmica maluca de office boy correndo para cá, documentação correndo para lá, visitador correndo para cá, e aquela coisa, e duas telefonistas, e falando posição de navio e tudo mais. Eu, poxa, interessante o negócio aqui, né? Chego na Unimar, meu primeiro dia na Unimar, o dia seguinte a Unimar passar por uma auditoria, meu primeiro dia eu já fui sair do escritório à noite. Porque Nossa. eu, como fiquei no RH para fazer a integração, elas estavam tendo ali algumas dificuldades na época com planilhas, indicadores e tudo mais. Eu fui de boa vontade para mostrar serviço. Vendo uma oportunidade ali, opa, acho que eu consigo te ajudar nisso Foi daqui. ajudar nas planilhas. Já virei um querido, né? Já ali. Já conquistou, E né? já fiz a minha primeira boa venda ali, né? Então, deu super certo. Fiquei na Unimar, meu pai, esse cara tá ficando louco. Porque o que acontece? Eu fazia o estágio na Unimar e hora de almoço antes da Unimar e depois da Unimar até o horário da universidade, eu ia atender os outros clientes. Era isso que eu ia Eu não perguntar, né? sabia. Você não largou. Não larguei. Não larguei porque eu não sabia se eu ia levar aquilo adiante ou não. Sim. Tinha um fator financeiro que eu tinha, Claro. o custo de vida de quem tinha aquela renda, né? Quando caiu a ficha que chegou, você recebia em cheque o estágio. Naquela época que chegou o primeiro cheque, eu, opa, vamos ver o que vai dar isso aqui. Só que assim, não tinha, né? Eu dormia 4 horas aí por noite, quando muito, fila de balsa, Guarujá, Santos, os clientes. Mas assim, sendo muito, muito honesto, isso eu falo com muita tranquilidade, porque a história é conhecida dentro da Unimar, nessa primeira passagem não foi o que me brilhou os olhos. Não pela empresa, mas pela carreira do Porto em si. Então, eu até quando vou para minhas palestras e eu comento isso, as pessoas estão assim, pô, esse cara veio para me vender a carreira e tá falando que não gostava, mas calma que a gente chega lá, né? Mas, de muita verdade, no primeiro momento, legal. Peguei esse giro todo aqui do escritório, como funciona, mas no final das contas, o que acontece aqui? Na época, a operação era 100% container, é botar a caixinha de um lugar para o outro, que vai daqui, vai para ali, chega de lá, vem para cá. Primeiro mês, novidade, segundo mês, legal, novidade, terceiro mês, já entrou ali na administração, de já entender mais ou menos como que as coisas funcionavam, parará. Quarto mês, quinto mês, sexto mês, continuei atendendo meus clientes, a demanda dos meus clientes por fora também continuou. E até que chegou um momento que eu peguei e falei, quer saber, não... acho que meu pai já tá por Já satisfeito, entendeu. né? Então tudo aquele estresse do começo viram, caramba, você é bom, hein? Você é teimoso. Falou que ia peitar a situação e peitou a situação. Então meu pai ali já se deu por vencido, entendeu a dica do que eu fazia, né, e tudo mais. E aí eu falei, bom, então acho que eu vou então sair, vou me dedicar mesmo para essa minha carreira. Só que aí eu comecei a negociar com a Unimar, mesmo sendo estagiário, eu já auxiliava muito, né, dentro do setor. E até que com 8 meses aí, o estágio vencia com 6 meses, eu enrolei ainda 2 meses ali para tomar a decisão, até que eu saí. E quando eu saí, eu me lembro que na famosa entrevista de desligamento, né, eu destaquei inúmeros pontos positivos, né, da empresa, muitos pontos, mas eu também fiz algumas críticas. Fiz algumas de pontos ali que eu não achei nada demais por conta X, Y, Z aqui, tal, não sei o quê. E saí crente que eu nunca mais ia botar o pé lá dentro. Eis que passa-se 2, 3 meses, me liga o RH da empresa, da Unimar, pois não, achando que eu tinha deixado alguma coisa ali pendente. Esqueceu o documento. A gente gostaria de falar com você sobre uma oportunidade. Eu peguei e falei, não, vocês não estão ligando pro Thiago. Não, mas é o Thiago. Você nem acreditou que era. Gente, não, mas é o Thiago Santos. Gente, mas eu não... Vocês viram a minha entrevista de desligamento? Né? Não, vimos. É por isso que a gente está te ligando. Tá, vocês vão ligar que então não deveria ter escrito aquilo, não entendi. Não vou dar uma bronca. Não, pelo contrário. A gente está ligando porque a gente achou super positivo a forma com que você colocou as coisas dentro. Essa sua entrevista subiu, né? Entrou na alta gestão aqui dentro do grupo, as pessoas viram, tiveram acesso e gostaram muito da sua postura, da forma com que você colocou essas coisas. Cara, a empresa, poxa, olha só, isso acontece na vida real, né? Existe empresa assim, aí me conquistou. Nessa atitude, já por si só, já foi 50% da minha decisão. Me chamaram para um bate-papo. Nesse bate-papo eles falaram que gostaram muito da experiência quando eu estive lá, que gostariam muito de contar comigo como um profissional dentro do grupo. Tinha a questão financeira
ia ser ajustada, chegou um pouco mais perto do que eu precisava, mas também naturalmente eu era um júnior, não tinha também condições nem como esperar grandes coisas. Fiz um arranjo dos dois lados, porque também a experiência serviu para trazer essa consciência que meu pai batia tanto, né? Opa, pera lá, né? Um dia eu posso torcer um pé, posso não estar bem para estar resolvendo aqui. Aqui existe uma estrutura, né? Um nível de segurança. E aí foi quando eu tomei a decisão. Então, tudo que assim, eu me proponho a fazer, eu meto a cara. Então, eu peguei e falei, não, então vamos fazer o seguinte, vamos levar isso daqui a sério. É uma empresa legal, um ambiente, empresa séria, poxa, humana. Estão me dando essa oportunidade, agora tomar a decisão é para entrar de cabeça no negócio. Dito e feito. Voltei 2 meses depois para a empresa, isso já era 2005, né? E falei, agora o jogo é sério. E também a empresa continua a mesma, mas o Thiago mudou a minha percepção ali. Então, o tempo livre que antes o Thiago tinha, agora é um tempo que dá para sentar do lado de um outro setor, entender melhor como é que funciona esse processo, entender a razão e a origem, né, daqueles processos, o que isso vai impactar na operação. E comecei a rodar a empresa, e o que antes eu via como algo que estava, legal, é caixinha daqui para lá, virou assim, chão, porque você começa a ver, a gente vive num país que se pegar pedra, botar dentro de uma caixa de ferro, fechar, você vai mandar para algum lugar do mundo que alguém vai comprar e vai pagar caro por isso, né? Você passa a entender a dinâmica do mundo, que o presidente de um outro continente, de um país em outro continente, fala alguma coisa que não repercute bem, isso vai impactar aqui, como? Aí você começa a ver, para mim que gostava muito visão sistêmica das coisas, entrei aí ali, começou a brilhar os olhos. Aí foi mordido pelo bichinho do shipping, da navegação, e 20 anos aí a ver navios, que nem a gente brincava. Adorei aqui, essa expressão. É copiada, tá? Eu tenho que dar os créditos do Vladimir, de um dos sócios fundadores lá da Unimar, Que legal. mas eu adoro e sempre que eu posso eu uso. Muito legal. E qual que era a tua cadeira nessa tua volta para a Unimar? Cara, no departamento de tecnologia, eu voltei na época, você tinha, né, o técnico de informática, né, que depois virou o assistente de informática, que depois virou o analista de sistemas, que virei o coordenador. Aí foi que eu tive a primeira oportunidade para uma coordenação, para uma posição de liderança. E muito rápido, isso tudo aconteceu, acho que em 2 anos. Legal. Teve minha entrega, mas também tiveram algumas oportunidades aí no meio do caminho, o crescimento da empresa, a troca de algumas cadeiras aí ao longo do caminho e, claro, o voto de confiança que foi dado pela empresa também, né? Tem uma segunda compra da Unimar que ela acontece lá na frente, para eu estar lá esses 20 anos até hoje, que eu destaco como uma das principais também, que eu, querendo ou não, quando falei agora eu vou seguir no mundo corporativo, vou construir carreira, ao invés de tentar tocar aqui por conta própria, eu por muito tempo tinha aquela coisa de, poxa, trabalhar numa multinacional, trabalhar numa empresa de 2.000, 5.000, 10.000 colaboradores, né? É super natural. E eu tive a oportunidade de ir para uma global, não do setor, da área de auditoria. Eu iria para uma posição dentro de uma célula de gestão de risco. E pela segunda vez eu comprei o projeto Unimar, porque ali também eu estava num momento bem legal dentro do grupo, mas também veio uma oportunidade extremamente sedutora e aí balançou muito. Ali o André, que também é um dos fundadores, sócio do grupo, junto ao Vladimir, ao seu Paulo Silas, o André Lettieri, ele meio que capitaneou isso. Ele pegou e falou, cara, vamos conversar, respira, toma o teu tempo e vamos conversar. A empresa tem planos para você, você é uma pessoa chave dentro da empresa e me dá 2 dias. E foi essa a palavra dele. E eu também muito transparente com ele desde o início, né? Aquele discurso que eu não iria ali fazer um leilão, que era um projeto pessoal do Thiago. Nesses 2 dias depois que a gente sentou e conversou, que ele me veio com a proposta, eu também voltei para ele e falei, André, na verdade já estava tomada no dia seguinte, né? Só que mais importante que a minha decisão, para mim, fazer da Unimar uma empresa tão relevante quanto qualquer Big Four, quanto qualquer empresa global, agora é um projeto de vida também. E aí tem essa segunda compra da filosofia da empresa, que para mim é tão importante quanto a segunda, que dali em diante a gente talvez vai falar que em algum momento o RH é uma que hoje está debaixo dessa minha gestão. E eu falo muito desse ownership, desse senso de dono de você comprar. Você não precisa estar no contrato social, você não precisa ser um acionista do negócio, mas você tem que comprar a ideia do negócio, né? E a partir do momento que você compra essa ideia, você é sócio de uma ideia, você é sócio de um sonho, né? Maior tanto quanto os fundadores. E é assim que eu me posiciono dentro do grupo, o meu discurso tanto do muro para dentro quanto do muro para fora, e que eu vejo que faz tudo acontecer desde então. Show. Perfeito. E a tua carreira lá dentro, quais foram os degraus? O departamento de tecnologia, ele te dá portas abertas a toda a empresa, né? Você vai tocar Acaba tendo que conhecer um pouquinho de cada setor, Exato, né? pro bem e pro mal, né? Então, você
vai tocar a implementação. Me lembro que um dos primeiros projetos grandes que eu peguei para capitanear foi a implementação do sistema contábil. Não sabia nada de financeiro, nada de Nossa. contabilidade. Do dia para noite eu tendo que aprender o que é crédito, débito, partida dobrada e tudo mais, DRE, aquela coisa toda. Então, cada projetinho desse eu fazia questão de entrar, dar a minha entrega, mas absorver muito da área também, de entender como que funcionava a área, qual que era o impacto da área para o negócio como um todo. Então, nisso, em 2005 começou, 2008 mais ou menos aí a primeira gestão. Lá por volta de 2010, um pouco antes, se falava muito da figura do analista de processo, da gestão de processo, né? As empresas estavam começando a acordar para essa pauta. E eu via muito isso, né? É claro que a área de processo é extremamente fundamental. Eu sou um embaixador dessa filosofia que já é antiga e que lá funciona muito bem, que é da pessoa, processos e tecnologia, né? Então é a nossa de básica, a nossa gestão toda está em cima desses três alicerces. Mas eu via que muito da área de processo ela entrava também em algum momento por uma deficiência da área de tecnologia em se comunicar com a área de negócio. Então ela era um interface necessário, fundamental, mas que ela tinha que ser melhor provida pela tecnologia e também tinha que estar melhor inserida na área de negócio. E aí eu comecei a pressionar para isso, a tentar fazer a área de tecnologia um motor de negócio, né? Então, quando eu inicio ali a minha gestão no setor de tecnologia, que a gestão começa em 2008 mais ou menos, ainda era aquela coisa do CPD, né? Voltando para o tempo do jornal aí para quem está Sim, assistindo, né? CPD. O CPD era a central de processamento de dados, era o que depois veio a ser os departamentos de IT, né? Então, quando era o CPD, empresa média, pequena, o que que era? Quebrava a cafeteira na Copa. Para onde que ia essa cafeteira? Não era? Era bem assim. A máquina de fax ligaram na tomada errada. Para onde que ia? Mano, o ar-condicionado parou de funcionar. Chama a galera do CPD. Chama a galera do CPD. Então, assim, a galera do CPD funcionava porque tinha fio e lâmpada. Se ligava ou desligava, então ia para lá. Só que assim, era aquela galera que andava pelo corredor da empresa, era o culpado do computador lento, era o culpado do tudo. Então, assim, era o patinho feio da operação. Isso não é da Unimar do Porto, isso daí É geral. Na empresa que eu trabalhei, a gente chamava CPD de iglu. Porque você chegava lá, era uma sala mega gelada. Sim, Gente, não sei, ninguém aguentava ficar lá dentro. era isso mesmo. Porque tinha os servidores. Os servidores, né? Quando não as impressoras matriciais lá trabalhando, né? Aquela barulheira toda. Mas eu me preocupei muito, porque assim, eu por estar muito inserido na filosofia do negócio de comprar e Unimar, era uma coisa que me deixava, me corroía, me agoniava. Era eu estar participando de um projeto como um mero convidado, de eu não saber exatamente o que estava acontecendo ali. Porque eu sempre via, poxa, a área de tecnologia, ela pode impulsionar isso, ela pode ser relevante para o negócio, tanto quanto uma área comercial, operacional, financeira e assim por diante. E aí teve um pouco, claro, dessa minha preocupação, mas também eu tenho que dar o mérito muito também da cultura da empresa, né? Então, os 3 sócios fundadores do grupo, eles sempre tiveram muito essa mentalidade do investimento em tecnologia, quando isso no Porto ainda era, assim, muito, mas muito incipiente, né? Então, isso me privilegiou muito. Então, chegava um cliente novo representado, quando o fluxo natural das coisas, né, na maioria das empresas era o departamento de tecnologia, passar a participar na 5ª reunião, na 6ª reunião. Na primeira, não digo a primeira, mas na 2ª reunião ali, eu já era convidado para, tá ali dando os meus inputs. Dá para a gente contribuir com isso de alguma maneira, dá para a gente fazer isso melhor, dá para a gente fazer isso mais rápido, com menos custo. Então, essa troca foi acontecendo de maneira muito legal e muito natural, e a área de tecnologia foi ganhando cada vez mais visibilidade. Flertava muito com a área de qualidade de processos, que funcionava de maneira independente, sempre também foi extremamente bem liderada, mas era uma área que tinha muita troca, né, com o setor de tecnologia, a gente fala que são áreas irmãs. Sim. E em 2015, né, acelerando um pouquinho esse filme, a empresa ela havia crescido muito. A gente no intervalo ali entre 2014 e 2015, foi um ano que a empresa ela anunciou 3 representações novas de mercado, 3 grandes linhas de container. Hoje, na época, não eram ainda tão representativas, mas era um movimento de um player internacional entrando no Brasil. Então, era extremamente relevante. E 3 dessas empresas entram no Brasil por meio da Unimar. Então, é o que a gente brinca que é o problema bom de administrar, né? Que é aquele crescimento. De crescimento. Né? Mas é aquele crescimento que você não tem tempo para um planejamento como você gostaria de fazer, mas você tem que acomodar a demanda. Né? Então, é um momento que você traz para dentro de casa, confia no teu expertise, confia na tua estrutura e nos teus times, faz aquilo rodar e depois a gente vai para performance, né? Entra num segundo estágio.
no primeiro momento, é acomodar. Sim. E em 2015 a empresa ela vinha nessa crescente muito grande, a gente estava ali com 320 colaboradores, mais ou menos. E ali os sócios fundadores começaram a direcionar para uma trilha de profissionalização da gestão da empresa. Segue sendo uma empresa familiar, essencialmente, que goza de uma governança muito sólida, né? Mas é uma empresa 100% nacional, com 3 fundadores, 2 deles são daqui de Santos. E em 2015 ela toma esse primeiro passo, e vamos montar um comitê de gestão aqui dentro, né? Então, a terminologia na época ela acabou distorcendo um pouco, mas era um comitê ali de compliance, que nada mais era do que um grupo de gestão que trataria dessa transição da gestão da empresa e prepararia o caminho para o que no futuro viria a ser a sucessão da empresa. Esse grupo ele era composto por 4 profissionais dentro do grupo, né? 2 profissionais de carreira, os outros 2 também de carreira, mas os outros 2 eram linha sucessória dentro do grupo. E eu fui um dos selecionados de carreira pelo fator carreira, resultado, entregas, mas muito também pela visão holística que o TI te dá, né? Então ali meio que a gente dividiu algumas áreas, né, de gestão do grupo, e as áreas ali que eram inerentes ao apoio, o TI, o RH, a qualidade de processo, isso acabou ficando no meu guarda-chuva. E fizemos um trabalho que foi de 2015 a 2020, assim, eu falo que aí talvez foi a minha terceira faculdade, né? Porque aí sim foi totalmente diferente, porque enquanto TI eu tinha acesso aos processos e às áreas, mas eu não tinha gestão sobre eles. Eu passei também a participar da decisão. Eu não tinha gestão de todas essas áreas, mas eu contribuía para a decisão. Esse grupo era meio que um conselho consultivo, mas que tinha a função de entrar nas áreas e provocar ali melhoria, né? Então, assim, isso também projetou, assim, a gente, no meu caso, a carreira, assim, demais, porque eu passei a ter acesso ao planejamento da empresa, a estruturar o orçamento da empresa, participar das decisões comerciais, do hunting de novos negócios e projetos. Então, de 2015 a 2020 foi esse aprendizado, assim, gigantesco. Ali eu já tinha uma posição de gerência, né? E aí, em 2019 e 20, todo mundo sabe, né? Vem o tal do Covid, né? O mundo para entender o que está acontecendo e não consegue entender. E o que é esse comitê de gestão, ele entrega ali os seus trabalhos em 2020, que é quando a empresa monta a sua linha de sucessão, que entra toda a governança corporativa hoje dentro do grupo, que basicamente é uma presidência, né? Então, abaixo desse conselho societário e familiar, existe uma presidência, né? O senhor Luiz Fernando Rodrigues. Grande abraço, chefe. Né? E essas diretorias abaixo. Então, hoje nós temos 3 diretorias, né? Basicamente, elas se dividem ali, na verdade são 4, perdão, entre a área de apoio, planejamento, que é a minha, que é a estratégia, né? Que ela faz isso, RH, TI, comunicação, marketing, qualidade e... acho que não esqueci ninguém, gente. E dos meus pares, a diretoria financeira, contábil administrativa, a diretoria operacional e navegação e a diretoria de novos negócios e comercial. Então, estendi, mas acho que consegui fazer esse Game of Thrones. E você começou, você falou de 2020, aí veio o desafio da pandemia, né? Para eu queria que você desse um resuminho, porque nós temos muitos seguidores que não são da área portuária, muitos são da área de TI, né? Esse episódio ele tá juntando TI com porto, que é o que a gente adora. O que a Unimar faz especificamente, o agenciamento marítimo, e quais os desafios que vocês encontraram na pandemia? Tipo, o que teve que ir para o remoto, o que ficou sem como ir para o remoto, como é que foi essa... A pandemia, eu acho que ela trouxe um desafio gigantesco, sem dúvida nenhuma, enquanto o Thiago foi o maior da minha carreira, não sei se teria outro tão grande quanto, mas eu acho que ela deixou um legado também, que eu não sei se outro desafio, se não fosse na mesma proporção, deixaria. Então, trouxe muito, muito, muito aprendizado, e eu falo que o maior e é o mais básico, né, que é o porquê não. Então, a pandemia tirou o medo, literalmente, todo mundo do porquê não. Ah, mas isso é no papel, sempre foi no papel. Mas por que não agora no digital? Ah, mas isso não funciona no home office, isso não dá certo. Por que não tentar no home office? Então, isso eu acho que por si só já foi valioso demais. Dando um passo atrás, falando da Unimar, a Unimar, ela apesar de hoje ser um grupo, né, a Unimar está debaixo de uma holding controladora, nós temos 7 empresas debaixo desse grupo. E não só em Santos, né? Você estava falando, tem vários... Não. A Unimar, hoje a base dela, a fundação acontece aqui em Santos, em 95, né? Mas hoje a gente cobre 17, perdão, nós estamos em 14
resultados, tá? Por meio de 17 estruturas de negócio, Uau. né? Então, a capilaridade dentro da nossa operação é um grande diferencial, é legal. um must, né? A gente não tem opção. E dentro do nosso plano estratégico, quando a gente inicia, né, a Unimar ela é muito vista por uma agência segmentada de container, né, do serviço liner de containers, que foi o grande carro-chefe da casa por muito tempo, né? Então, eu peguei muito dessa fase de 2005. A empresa é fundada em 95, eu chego em 2004 nessa primeira passagem, em 2005 eu volto. Até 2010, 12, ela era muito voltada no container. Aconteciam outras operações, mas era um universo muito menor. De 2010, 12 para frente, a empresa ela começa ali a pensar, poxa, a estrutura que existe hoje para o serviço de container é uma estrutura que ela atende tranquilamente outras operações, quando o oposto não é verdadeiro, né? Então, vamos otimizar isso, a gente vai tratar uma estratégia para amplificar esse portfólio de serviços e a gente começar a beliscar outros atendimentos que até então não era o foco do grupo. Então, com isso, veio também a necessidade dessa capilaridade. Né? Quando você fala de commodities, de granéis, líquidos, sólidos, químicos, né? Você está falando da operação, como a gente brincava aqui, desde o que acontece lá em cima em Pecém, né? A Manaus, acontece no extremo sul do país, quando você fala do fertilizante, da soja, né? Então, essa virada ela aconteceu de uma maneira muito natural, falando até um pouquinho dos volumes, né, do grupo. Ano passado operou cerca de 1.500, né, navios agenciados pelo grupo, um pouquinho mais de 1.500. 65% desse número são esses navios das operações aí que a gente vulgarmente chama de Trump, né? Essas operações spots. 35% é o serviço regular de container, as linhas que são representadas pelo grupo, e a gente estima aí algo em torno de 15% a 20% de crescimento no fechamento desse ano. Então, vai vir um número bem interessante também para 2024. E voltando a falar da pandemia, eu me lembro, e assim, eu tenho amigos de diversas outras áreas, né, de outras carreiras, e que eu me lembro que a gente aqui, enquanto estava no Porto, eu ficava até com um certo constrangimento, né, porque sobre o aspecto financeiro da coisa, né, na pandemia, depois a gente entra no aspecto humano, mas olhando para o financeiro, por exemplo, eu conhecia muita gente do aéreo, do rodoviário, você falava com eles, meu, cara, tô em acordo aqui, tô na MP63, estou sem o meu salário aqui por 2, 3 meses, com no meu pacote de horas reduzidos, estou assim só com os benefícios, a empresa, o faturamento caiu 60%, 70%, 80%, os caminhões não estão indo para a rua, as pessoas não estão viajando de avião, e no porto, como é que tá? E a gente, né, cara, e no porto? Tá tudo bem, obrigado. Os fretes aumentaram vezes Faturamento 10, altíssimo. né? Massa. Os navios escolhendo que carga que ia Exato. colocar para dentro, quem que ia atender. E nessa época eu já fazia o planejamento da empresa, né? A parte de budget e tudo mais a gente já tinha, né, feito todo o nosso exercício. E eu me lembro que isso até é um destaque que eu dou e parabenizo sempre que posso o nosso pessoal lá de segurança do trabalho, qualidade de processo, que a pandemia era 2019, né? Ela quando começa lá fora, no finalzinho de 2019, né? Foi 2020 aqui pra gente, né? Às vezes me perco um pouco. Foi março de Que era a discussão do 2020. carnaval, né? Se Exato, ia ter o Isso, carnaval ou não, mas em outubro de 2019, quando você já tinha o noticiário chinês falando da ilha lá e tudo mais, já tinha um plano de ação estabelecido pelo nosso pessoal de segurança aqui. Então, o pessoal se trancou lá numa sala e vamos montar aqui um plano de guerra. Se o vírus chegar aqui no Brasil e a nossa operação. Temos backup disso? Temos backup dessa posição, dessa função? Se o vírus vir por uma porta, pelo um porto no norte do país, como que está a nossa estrutura lá? Tem backup? Não, aqui a gente só tem um segundo tier de segurança. E se precisar alguém cobrir, qual que é a filial mais próxima? Se fechar aeroporto, de rodoviário, quem consegue chegar? Caramba, então, já existia um plano muito bem estabelecido nesse sentido. Sim. Sob o viés financeiro, não diferente. Então, também a gente montou, olha, tá aqui, num cenário... Na época não existia o moderado, o conservador e o pessimista. Na época era pessimista, muito pessimista, o pessimista demais. Né? Não tinha como ser diferente. Então, a gente montou também ali as nossas margens de segurança. Vamos operar com X, com 70% de X, 60%, enfim. Não vou aqui, e assim foi o plano. E aí, aconteceu o primeiro mês, aumentou o número. Calma, gente. Isso daí é porque as pessoas estão antecipando as importações, o mercado se adequando. No mês, o número subindo. Não, pessoal, calma, isso daí é porque... Terceiro mês, o número subindo. E você abriu o noticiário, tudo colapsando e só no shipping as coisas acontecendo. Né?
se vocês vão recordar disso, mas eu imagino que vocês já estavam no Porto. A gente chegou a ver noticiário em que o frete da China para Santos, o boy era mais caro levando esse documento para uma fábrica em Campinas, no interior do estado, do que o frete marítimo do container vindo da China para cá. A gente tinha visto isso poucos anos É verdade. antes, né? Quando você vê um container frete de $15 mil, o que está acontecendo, gente? Desesperador para os importadores, coitados. Desesperador. Uma série de produtos se tornaram inviáveis, né? De você importar. Eu me lembro de não ter vidro, né, na indústria, o papel, embalagem, né? Falta de container também, Falta né? de Tinha container. Dryer, começaram a operar com NOR, né? Exato, a Que é o tempestade Riff. foi a tempestade perfeita feita, né? Sim. Então, assim, assustou. A gente levou um tempo para entender o que estava acontecendo, por mais que existia todo o planejamento ali e tal, não sei o quê. Sim. Mas eu acho que esse foi assim, um exercício fundamental para mostrar que você precisa ter um plano. Ele é fundamental. Você tem que ter um guia ali, uma bengala branca minimamente, né? Mas você precisa confiar muito na sua capacidade de resposta de tudo. Você tem que estar preparado. Eu não me lembro se esse coach é de filme ou se é de algum atleta, mas como é que é? Todo mundo tem um belo plano até tomar o primeiro soco. Não sei se era do Rock ou do Mike Tyson, mas Acho que é do Rock. é do Rock, né? Eu acho Então que é. pode ser alguma coisa que virou post de Instagram e eu tô aqui retransmitindo. Se houvesse Stallone, eu dou os créditos depois, né? Mas é basicamente isso. Então você tem um plano, você tem que ter. Sim. Só que a tua capacidade de resposta, o time tá fechado com a tua missão, com a tua filosofia. Se você precisa deixar aquele plano de lado e olhar para uma resposta que o momento te pede, as pessoas estão alinhadas com a cultura da empresa, que faz muita diferença nesse momento, né? Verdade. Quando você pega lá a nossa carta de valores, ela foi atualizada, passou de 10 anos, não chegou a 15 ainda talvez. Mas quando você pega essa carta de valores e você olha para ela, você ainda vislumbra o profissional que você quer dentro da sua companhia. No nosso caso, é iniciativa, simplicidade na resolução de problema, é o engajamento, a ética, o primeiro valor legal. inegociável. Então, isso tudo que fez a diferença nesse momento. Saímos, teve todo o fator humano, como eu falei, né? Não chegamos a perder ninguém dentro da operação, né? Bom, mas acompanhamos muitos dramas familiares, né? Eu falo muito também da pauta ESG, e eu me lembro que também isso foi um marco, assim, para minha empresa. Não só a nossa empresa, mas os negócios em si se tornaram mais humanos, né? Sim. Então, o fato de você pegar, porque no office era o pandemia office, né? O pessoal brincava, né? Você tinha que literalmente expulsar as pessoas do escritório, né? Mas quantos colaboradores, né? Tem uma casa que tem 2, 3 computadores, tem um ar-condicionado, tem uma cadeira. Sim. Que Um mínimo possibilite silêncio, né? silêncio. Um cômodo que a pessoa consiga Exato. concentrar para Comentamos trabalhar. isso num podcast passado, né? Então foi muito isso. Às vezes você tinha um computador dentro da casa do colaborador, que era o computador que um filho usava para a faculdade, a Exato. filha usava para o trabalho. E ele trabalhava na mesa da cozinha, né? Exato. Né? Então, tipo... Exato. Então acho que isso também foi algo muito, muito assim positivo para o setor como um todo. Eu me lembro que tinha uma instituição que ela fez uma campanha que eu achei muito legal, que era: a gente vai errar, a gente vai acertar, mas parado não dá para ficar. Era muito isso. As empresas também, naquele momento, acho que perderam um pouco da vergonha de falar erramos. Sim. Né? De, cara, é um processo novo. E de assumir suas vulnerabilidades. Assumir né? suas vulnerabilidades, que fundamental esse ponto. Muita gente que achava que era intocável, né? Viu que, opa, não, Sim, eu ainda sim. vou depender de pessoas em algum momento, né? Eu ainda preciso das pessoas engajadas aqui. Foi, assim, uma chacoalhada que acho que tivemos, de certa forma, se é que posso dizer assim, o privilégio de ter vivido isso, né? E o próprio prédio da Unimar, você comentou de ESG, o próprio prédio também tem algumas estruturas, algumas coisas que muitos não estão se preocupando ainda, né? Tem. Vocês são do Pacto Global da ONU também, né? Até comenta sobre isso, né? Verdade. Bacana. Exato. Essa pauta do ESG é muito forte lá dentro do grupo, e eu sempre tenho a oportunidade de falar sobre isso. Eu falo que é muito fácil você vender o modismo, né? Quando entra num discurso, todo mundo quer ouvir, que vira um checkzinho Usar numa uma concorrência, né? É muito fácil falar, mas é algo que, assim, eu falo de muita propriedade, de muita satisfação, porque eu sou testemunha de que isso é um valor dentro do grupo tão inegociável quanto a ética, né? Então, um dos fundadores do grupo, os três em geral, ele é mais atuante nessa pauta, ele sempre foi um incentivador, né, dessa filosofia. Então, eu uso muito isso de exemplo. Quando se falava de
reuso, né, da preocupação Sim. da água, do uso consciente e tudo mais, isso tem quase 10 anos, né? Eu me lembro que a gente já tinha projetos nesse sentido lá, a gente trabalha com água de reuso no prédio há quase 10 anos, tanto que esse projeto foi até premiado pela Câmara Americana de Comércio recentemente, concorrendo com empresas também multinacionais. Que legal. Mas eu me lembro que assim, a gente quando chegava, e eu sempre muito ligado ao número, né, naquela preocupação de, olha, cara, mas o payback disso aqui, ó, tá meio devagar, né? Não tá... Sim. Não, mas não é pelo valor, não é pelo dinheiro, perdão. Não é pelo custo, né? Sim. A gente está fazendo isso pelo valor. A gente quer passar Sim. uma mensagem, a gente quer mostrar que isso está dentro do nosso negócio, porque é a nossa cultura também. Que legal. Eu até brinco aí, recentemente, esses dias mesmo eu ainda lembrei ele disso. Eu falei, mas você lembra? Você tá, mas assina aqui, por favor, só para eu subir isso daqui. E hoje a gente vê, 10 anos depois, né, o que era como que era o uso consciente, virou a sustentabilidade, o que era a sustentabilidade virou aí agora o ESG, né? E a Unimar, ela se diferencia muito disso no mercado, porque era algo que para a gente ia chegar em algum momento, né? Quando você olha para a Europa, quando você olha para o antigo continente, abordaram para isso, apesar de não entrar aqui não vou nem dizer o debate político, mas muitas variáveis aqui que não estão no nosso controle, mas isso em algum momento a gente já tinha essa noção de que iria acontecer. Então a empresa sempre foi muito responsável nesse sentido. O Pacto Global da ONU, ele vem para chancelar todas essas iniciativas do grupo. A Fabiana, ela vai me dar um pega depois, que ela que é a mãe do sistema lá dentro. Se eu não estiver enganado, em 2018 que a gente entrou pro Pacto Global, e foi muito fácil para a gente, porque o nível de evidências e registros que ela precisava ter, já tinha seletiva, da água de reuso, a eletricidade do nosso prédio, ela provém de hoje em dia são as fazendas verdes, né, que o pessoal fala, as fazendas solares. Sim. Lá isso a gente já tem há anos rodando no grupo. Legal. E assim, tudo muito dentro ali do nosso espaço, sem fazer muito alarde. Mas para todo mundo que queria saber um pouquinho do que o Unimar faz isso, não faltaram nunca cases para a gente apresentar lá dentro. Quando vem a provocação do Pacto Global, foi simplesmente pegar para eles e mostrar, olha, hoje a gente faz isso daqui. O Pacto Global, questão de semanas, chancelou a nossa operação. No primeiro momento nós entramos, sempre faço a troca dos termos, mas no primeiro momento entramos como signatários, e hoje, se eu não estiver enganado, nós somos participantes. Porque hoje nós atendemos todos os ODS, né? Todos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Quantos? São 17, se eu não estiver enganado, 17. né? Então, para cada um deles, a Unimar tem ao menos uma iniciativa registrada, homologada. Legal. E é o que eu falo muito, né? Recentemente teve um evento que abordou muito esse tema. Eu tive a grata oportunidade de receber um prêmio, né, profissional internacional em cima de uma monografia que foi feita com base da minha observação e suporte da Unimar, que foi o impacto da descarbonização do setor marítimo, né, na indústria como um todo. Esse trabalho ele foi premiado pela FONASBA, que é a Federação Global dos Agentes Marítimos e Brokers. Né? Até o Marcelo Neri, ele teve aqui, ele é o presidente da FENAMAR, que é o braço da FONASBA aqui no Brasil. Legal. E tive na Jordânia com ele lá para receber esse prêmio. Uma baita de uma aventura, tá na Jordânia em meio à guerra. Caramba, verdade. Né? Mas foi justamente isso, essa pauta ESG sendo reconhecida mundo afora. O Brasil é um case, né? Você tem agora aí a nova lei de emissões aí de poluentes da Europa, né? Uma série de restrições aí de mercado e tudo mais. E a gente olha aqui pro agente marítimo, pro porto, pro shipping, a gente está no meio da cadeia, né? Quando uma indústria, um líder de segmento fala que ele vai zerar carbono, reduzir emissão, ele vai atuar na cadeia, né? Não é só na ponta. Então, a pressão vai vir, você vai ter que se ajustar. Você vai ser parte disso. E a gente se preocupou em se antecipar isso, e hoje nós temos indicadores aí verdes nesse sentido para toda a nossa operação. Que legal, sensacional. Inclusive, estão convidados para vir falar, né, num podcast mais sobre essas ações. A Fabiana pode trazer vir aqui dar uma aula. Tem alguma prática que vocês utilizam com seus colaboradores que outras empresas não... Vocês olham assim, caramba, por que eles não fazem isso e vocês estão fazendo? Existe? Tem. Só esses exemplos que a própria empresa faz já são inspiradores. Sim, não, mas eu digo, quando você olha assim, até aqui, né? Pô, vocês estão fazendo isso, mas a gente faz de outra forma lá. Sim, né? O que vocês fazem lá? Essa parte do meio ambiente, a gente tem diversas iniciativas lá, e muitas vezes eu falo, as empresas pecam pelo preciosismo. Sim. Né, de achar que precisam salvar a Amazônia do dia para noite para dizer que estão fazendo alguma coisa. Sim. Quando às vezes é um pequeno movimento. Exato. Tem uma iniciativa, talvez eu vá faltar aqui, pecar em algum nível de detalhe, mas me fugiu... Gente, a memória é final de ano, né? Praticamente.
Final de ano não, estamos em janeiro. Início de estamos em janeiro. Estamos no início do ano, né? O cérebro tá de férias. Eu acho que é Terra Cycle o nome da iniciativa, que nós somos também parceiros, que é a Faber-Castell por trás dessa iniciativa. Que, o que ela faz? Ela faz coleta de material de escritório. Né? Ah, que Então, legal. tudo que é lixo que um escritório gera, e aí quando você pensa o quê? Papel, na cama. Mas, cara, é uma infinidade de coisas. A esponja Scott-Brite, a maquininha da Nespresso lá, a cápsula da Nespresso e tal. E cada um desses itens tem um direcionamento que você jamais vai imaginar. Até o pessoal estava comentando recentemente numa apresentação deles que, se eu não me engano, a esponja Scott-Brite ela vira depois grama sintética para os gramados, aquela coisa toda. Então, assim, mas o que é legal? Eles fazem a coleta desse material, né? Você participa ali do ano e isso volta em um cheque em que você aponta uma instituição e eles vão lá e dão um suporte para essa instituição. Tanto em material, né? Então a gente aponta uma escola, por exemplo. Eles vão lá e fazem tanto a parte de suporte financeiro quanto a parte de materiais Que legal. que eles abastecem. É uma iniciativa super Nossa, que simples, bacana. funciona super bem. Sim. Às vezes a empresa fica ali girando tanto, poxa, como que eu posso tratar uma iniciativa X, Y, Z, e às vezes a questão está ali muito mais fácil do que parece. Sim. Eu acho assim, o que eu gosto muito da filosofia lá do SG, em continuidade à tua pergunta, é que assim, hoje, eu falo que quando a empresa entra para surfar o modismo, ela apresenta isso de uma maneira meio que com um complexo de vira-lata, né? E eu falo, gente, o SG ele é um atributo de negócio hoje, tanto quanto a tecnologia, tanto quanto a expertise da tua mão de obra. Ele tem que ser um asset no final. Ele tem que ter investimento, tem que ter uma gestão séria, tem que ter uma governança em cima disso, mas isso tem que gerar resultado por si só, tem que ser uma unidade de negócio também. Eu falo que uma empresa, um organismo vive um CNPJ, ele não pode se permitir deixar de investir tempo ou esforço em algo que não vai gerar um resultado, mesmo que esse resultado não seja financeiro, né? Que muitas vezes é o caso, né? Você está falando em valor de marca, você está falando em penetração de mercado. Exato. Eu costumo dizer, antigamente você participava de uma concorrência de um bid, era desejável saber se você tinha alguma iniciativa nesse sentido. Depois de um tempo, passou a ser um item opcional. Depois um item obrigatório em 3 perguntas, que viraram meia página, que viraram uma página. Hoje tem bid que é 7 páginas. Exato. Quero saber o teu balanço verde. O que Olha você só. faz ali, linha a linha, ponta a ponta dos programas que você tem. Mas quando eu falo que a gente vende o SG também no negócio, eu falo, o SG não está só na parte verde, né? Até porque lá na Jordânia, o Marcelo que esteve aqui vai lembrar, brincaram muito que o dólar também é verde. No final das contas, essas iniciativas também têm que se pagar. Então, assim, existe também o S e o G, que estão ali tão relevantes quanto, né? Então, por exemplo, no S, um valor da Unimar que eu acho fantástico, a gente consegue manter até hoje, nós somos uma das únicas empresas em que os benefícios em termos de saúde, eles são extensivos a toda a família do colaborador, né? Então, isso já é um primeiro diferencial de mercado quando a gente vai. Muitas vezes, dependendo do salário, quando você pega uma família de 4, 5 pessoas, principalmente você tendo 2 pessoas ali, pelo menos de uma idade mais elevada, muitas vezes o custo de um plano de saúde para uma casa dessa é um salário. É, mais que um salário, né? Para mais. Sim. Exatamente. Aí você põe mais o mercado ali, mais a refeição e tudo mais, acaba sendo indireto, que é o que faz a diferença. Sim. Né? Então, por exemplo, isso hoje é um valor da Unimar. Então, às vezes eu falo, poxa, o meu o que é? Isso para mim tá no meu S, tá no meu drive do S lá, eu provei esse tipo de suporte. Eu, quando levo a oportunidade para um estagiário que está numa condição de vulnerabilidade social, por mais que o processo ele prioriza ainda assim as competências e habilidades, ou mesmo o perfil que eu vejo que eu vou desenvolver, eu estou levando oportunidade, eu estou dando a chance para aquele rapaz ali, a história dele, Com da família, certeza. e a gente se preocupa muito com esses vetores, ele ser espelho para aquela comunidade. Sim. Né? Eu vim de uma situação em que eu não posso dizer que eu passei dificuldade ou necessidade. É que nem brinca aquele rapaz de stand-up. Não faltava nada, mas também não sobrava nada. Né? O básico para o dia de hoje. Exato, né? exato. Somente necessário. Exato. Mas assim, eu fui de certo para um vetor ali para as pessoas que me acompanhavam para ver, poxa, o Thiago entrou no Porto, o Thiago construiu uma carreira no Porto e o Porto está aqui do lado. Sim. O Thiago não precisou subir a É serra. possível. sim. A gente sempre comenta aqui, né? Inclusive a história da T2S é baseada em não Exatamente. querer subir a serra, né? Imagino. Desenvolver soluções tecnológicas A aqui tecnologia mesmo. era muito isso, né? Quando você Exato. olhava para a tecnologia Só aqui subir para para trabalhar em baixo, São Paulo, empresa grande. era o complexo da lata que a gente falava, né? Exatamente. Eu me lembro essa questão do programador que eu queria ser. Você era um programador de São Paulo, na Paulista, né? Na época você era um programador bom, você estava na Paulista. Hoje em Sim. dia já mudou muito. Hoje em dia o Hoje programador bom está em casa, de É, home office,
exatamente. Nômade digital, né? Tá em qualquer Programando para lugar. Croácia. O negócio tá mais Ganhando ou em menos- euros, ganhando em libras. Exato. E, Tiago, deixa eu aproveitar Vai para lá. pegar um gancho que você falou do Claro. social. Você falou que um dos valores da empresa é a questão da simplicidade, né? Soluções Exato, simples, exato. com resultados. E vocês também patrocinaram, eu não sei se a palavra correta é patrocinar, mas vocês foram responsáveis por um hackathon que aconteceu na Associação Comercial, né? Inclusive, meus alunos participaram. E a solução que ganhou era uma solução desenvolvida justamente por alunos mais jovens do ensino médio, né? Então não foi nem em grau de faculdade Exato. e tal. Como é que foi essa experiência para vocês? Porque essa questão da inovação e de acreditar e de dar oportunidade tá no DNA, pelo visto, né? Tá. 60% do quadro de gestão do grupo, hoje, ele é composto por profissionais de carreira do grupo. Né? A Que Fabiana, legal. que eu tô aqui mencionando muito, ela é uma pessoa que chegou lá também por um estágio. Olha. Né? O Johnny, eu sempre trago o exemplo dele também. O Johnny hoje é o nosso head de operação, um rapaz que chegou lá patrulheiro. Que Caramba, legal. né? E hoje em dia é um outro nome fortíssimo aqui dentro do Porto, é membro da comissão offshore da Associação Comercial de Santos. Olha, que legal. Então, assim, exemplos são inúmeros dentro do grupo nesse sentido. E esse hackathon, eu falo que tem algumas coisas na minha vida que eu não é exagero falar que foi antes e depois, que aquilo ali foi um tapa na cara atrás do outro. Eu acho que assim, eu tava vindo num momento que você acha que você, olha, agora eu já tô começando a me sentir um cara mais cascudo. Acho que eu já posso dizer que eu tô virando um sênior. E aquele hackathon me deu uma chacoalhada ali que falou, cara, não, você tá aprendendo o tempo todo. Você vai aprender o tempo todo. Estranho quando você sentir que não está aprendendo alguma coisa nova, diferente. E aí, ali foi um convite do Rafael, que na época era, né, a gestão da Associação Comercial Jovem, que é uma baita de uma iniciativa, um carinho enorme por todo o pessoal de lá da associação. O Mauro, o Eduardo Lopes, faz um trabalho brilhante lá. E o Rafael, quando nos procurou, ele Thiago, vamos fazer um negócio diferente? Vamos trazer a universidade para dentro do Porto ao invés de fazer o contrário. Já me conquistou aí. Né? Eu, apesar de eu ter falado que eu enrolei muito a minha faculdade, eu dei pra embalar na faculdade, eu costumo dizer que eu sou um cara que eu fui agraciado por sempre ter muito bons professores. Muito, muito. E não só na sala de aula, na carreira também. Então, tive gente ali que colou comigo e me ensinou assim de uma maneira que fez aquilo se tornar atraente para mim. Eu sempre falo que é meio que um compromisso meu de devolver uma parte do que eu recebi. Ali na Associação Comercial foi exatamente isso. Então quando ele falou, vamos levar, trazer eles para o Porto, mas cara, vamos vender isso de uma maneira legal para eles. Eu, cara, faço questão. Vamos tocar, não sei nem o que fazer. Tinha menos de uma semana para pensar no evento. Então, bora, vamos botar para acontecer. E na época, muito essa questão isso foi ano retrasado, se eu não estou enganado, estava muito naquela questão do shortage de containers, você não tinha container no mercado, você via café sendo operado em bulk porque não tinha container chegando no porto. E tinha o problema do no-show, né? Exato, então tava loucura toda, tal, não sei o que. Eu falei, putz, cara, já sei. Vamos pegar aqui as nossas bases de dados, né, que não falta aqui. Vamos pegar aqui um cubo de dados, dar um tapa aqui nos dados, vamos manter toda a privacidade, aquele negócio todo, montar uma base técnica de validação e vamos jogar um desafio de negócio para essa molecada. Vamos aqui botar aqui os dados, vamos categorizar algumas cargas, trazer ali alguns parâmetros e vamos botar aqui um desafio, quem traz uma solução aqui para melhor lidar com a gestão do no-show de cargas. Né? Então, de repente, a gente tem um nível de previsibilidade que permita você ter um plano C e D e trazer isso para uma linha de processo que possa virar um produto. Trouxemos as 9 universidades, se eu não estiver enganado, aqui da região, e o 10º era o convidado, que era o Senai, se eu não estiver enganado. Né? Que era formação de ensino médio, né? Nível técnico também, mas enfim, vieram como convidados. Todo mundo deu show, todo mundo. Eu falo que se pudesse ter entregue 10 troféus, eu teria feito isso foi difícil assim falar quem foi o vencedor. Primeiro de tudo, né, que eu falei que é o tapa na cara. A gente tem uma formação que era uma formação muito preocupada com a execução, né? A gente queria ser um ótimo funcionário, a gente queria ser o melhor funcionário daquela divisão, daquele setor. E hoje em dia você vê essa turma vem com a cabeça empreendedora que pra gente era muito distante. Então as 10 ideias que vieram, não foi nenhuma delas para montar um processo, para montar um sistema, até veio montar um sistema, negócio. Cara, eu compro essa tua dor de negócio, eu faço disso um business e eu vou monetizar em cima disso. Como Todas uma solução. as né? 10, como solução. Os 10 trouxeram
uma visão de que você não tem um problema, você tem uma oportunidade de negócio a ser explorada aqui dentro. Cara, isso eu achei brilhante. Isso por si só já valeu a pena, o evento. Segundo, a compra deles. Então, vocês acompanharam, teve gente virando madrugada lá dentro da associação comercial, entrou no sábado, saiu de lá no domingo e se deixasse ficava para segunda-feira também. Então, assim, volto para aquela provocação da pandemia. O por que não estava ali o tempo inteiro. Né? Eles não tinham os vícios que a gente tem. Né? Então, pedir para o exportador fazer um agendamento com 6 horas de antecedência. Isso não vai acontecer, porque essa carga, a transportadora vai avisar quando estiver aqui. Eles tinham isso, por que não? Se a gente tentar, tal, não sei o quê. E disso inúmeras provocações, a ponto de que a ideia que foi premiada veio justamente dessa turma do Senai, que foram como convidados, foram brilhantes na apresentação deles, tanto que o que culminou esse evento todo, além das oportunidades, só ali do evento nós trouxemos 3 estagiários. Até hoje nós, quando vamos buscar estagiários, ainda existe esse banco de talentos, eles ainda são consultados. Que legal. 3 que já foram só oriundos daquele evento. Vieram outros de outras áreas que eu até não estou com o número aqui, mas certamente essa meia dúzia beira uns 10 foram aproveitados desse evento. Que bacana. Eu me lembro muito da Maria, do RH, que está lá, que foi a primeira que a gente anunciou, que foi uma guerreira. Não sei se você vai lembrar, a turma dela era aquela turma que era composta por 3 pessoas que tinham nem computador. Eles estavam fazendo as propostas deles, dividindo um celular na mesa para fazer as pesquisas no Google e tudo mais, e no papel eles transcrevendo as ideias deles. Então, assim, foi um episódio que eu guardo com muito carinho para sempre na minha trajetória. Essa turma que foi a vencedora, 2 meses depois nós tivemos um evento para alta liderança da empresa. Eu fiz questão de levar essa turma para fazer a abertura desse evento. Então, a gente inverteu. Foi os alunos, o acadêmico, indo dar aula para os líderes, para os profissionais, né, sêniores, né? E foi brilhante. Na hora que eles chegaram lá, que eles viram o entusiasmo deles, a forma deles conduzirem, sem essa preocupação mas isso não vai dar certo, tal, não sei. Simplesmente pensar sem medo de errar, isso foi um chacoalho ali para todo mundo. Né? Com certeza. E isso pega bem na parte da diversidade, né? De você ter pessoas com um olhar sem vícios, né? Com um olhar de fora para poder ajudar na solução. Exato, esses times heterogêneos, né? Exato. Você compor com diferentes habilidades, diferentes perfis, né? Sensacional. Tiago, infelizmente, nosso aparato tecnológico está denunciando que o nosso tempo chegou ao fim. Você chacoalhou ela, rápido ali, depois que eu dei uma... Não, eu gostaria de virar de novo, né? Mas a gente vai ter que fazer uma parte 2, então você já está convidado para voltar. Obrigado, pessoal. Se quiser voltar com a Fabiana, a gente faz um episódio com a Fabiana. É bem legal, tá? Contem conosco. Mas não vai escapar da última pergunta que a gente tem que fazer, que é quem não é vai chamar os patrocinadores? Para. Suspense. A gente quer saber quem é você de bermuda e chinelo. Hein? O que o Thiago gosta de fazer nas horas vagas? O que vida, né? Legal, pessoal. Acho que é simples definir. Eu me considero uma pessoa muito simples. Muito simples. Eu tenho uma paixão que vem muito dessa herança da relação com meu pai. Meu pai era taxista aqui, como eu falei para vocês, então em casa sempre teve muito carro, né? Sempre foi uma garagem muito repleta. Então eu brinco que não só o carro, mas qualquer coisa que tem motor me agrada, me atrai. Se eu estiver passando uma lanchonete, o barulho do liquidificador for bonito, eu paro para olhar para dentro o que tem ali. Então, assim, eu adoro meus carrinhos antigos lá. Vocês vão ver o Thiago de Fusquinha andando aí de bermuda pela praia no final de semana. Tenho minhas motos, meu cachorrinho. Eu não tenho filhos ainda. Então eu tenho lá o meu pet lá, que também é o meu xodózinho. É basicamente isso. Acho que eu levo uma vida assim muito simples. Acho que a nossa cidade favorece muito isso também, né? Uma cidade, você põe uma bermuda aí. Hoje você tá em Santos ou tá no Guarujá? Eu tô em Santos, tô baseado em Santos já tem um bom tempo. Enfim, sou fã aqui da cidade. Comprei o município também pro coração. E tô muito realizado aqui. Ai, que bom. Show. Que legal. Muito bom. Obrigada pela sua participação. Agradeço, gente. Condução maravilhosa, viu? Ai, que bacana. Pena que passa tão rápido, né? E se você gostou também, não esquece de deixar um like e deixar comentários. Aqui você trabalha, ele é seu chefe. Comenta como é que ele é na... Mas é isso, Marujos. Muito obrigada pela sua audiência. Beijos. Até a próxima. Tchau, pessoal.